Urgente, Flávio Bolsonaro acaba de disparar na frente de Lula e abala o Planalto nesta nova pesquisa eleitoral que saiu no dia de hoje. Pessoal, o que aconteceu nos bastidores da corrida presidencial de 2026 pode mudar completamente o rumo do próximo governo. E o detalhe mais grave sobre a queda na popularidade de Lula, quase ninguém percebeu. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te revelar como essa virada histórica nas urnas se conecta diretamente com a crise de rejeição do Planalto e por que a base aliada do governo já entrou em pânico com os novos números. A gente começa, pessoal, o nosso giro de notícias de hoje justamente com a pesquisa GERP, a divulgação dessa pesquisa para presidente que saiu no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 27 de agosto. Então, pessoal, o Instituto GERP divulgou ontem à noite uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República. O Flávio, ele lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 38% das intenções de voto e a liderança que é numérica, já que Lula, do PT, aparece com 37%, ou seja, um ponto percentual a menos. Porém, essa pesquisa é de primeiro turno. Lembre-se que no primeiro turno, Flávio ainda concorre com Zema, concorre com Renan Santos, concorre com Caiado, né? Em teoria, todas essas pessoas em um segundo turno, os eleitores dessas pessoas, a grande maioria, cerca de 80% a 90%, migrariam o voto para Flávio, porque Flávio é de direita e Lula é o único de esquerda. Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio abre 5 pontos percentuais para Lula, o que daria ao senador a vitória nas urnas. Pessoal, em um cenário do Flávio ganhando as eleições, que é bem provável que aconteça, a gente vai ver, primeiramente, queda acentuada do dólar. Então, pessoal, o Flávio ganhando, o dólar tende a romper, na verdade, perder, né? A barreira dos R$5, tende a ser cotado abaixo de R$5. Eu chutaria R$4,90, talvez até R$4,80. Então, Flávio ganhando, o dólar vai despencar. Outra coisa, Flávio ganhando, a bolsa subirá. Então, bolsa de valores pode esperar que ela passará dos 200 mil pontos novamente e seguirá sua trajetória de alta devido a todas as políticas fiscais que ele vai fazer no Brasil. Outra coisa, inflação cairá. Outra coisa, pessoal, inflação caindo, né? Provavelmente os preços no mercado também cairão, né? Então, muitas coisas boas simplesmente pelo Flávio já ganhar e ter uma equipe econômica pronta para fazer as mudanças que o Brasil precisa. A GERP fez um cenário espontâneo, quando não são mostrados os nomes dos candidatos, né? E também fez uma pesquisa estimulada, onde aparecem os nomes dos candidatos. Então, na espontânea, pessoal, o Flávio ficaria com 32% e o Lula com 31%. Já no cenário estimulado, ou seja, onde os entrevistadores dizem o nome das pessoas que estão concorrendo, o Flávio teria 38% e Lula 37%. Aí depois Pablo Marçal, Renan Santos. Pessoal, Pablo Marçal aqui, né, em terceiro lugar com 4%. Olha, passando Renan Santos, Caiado, Augusto Cury, Zema. Então, olha o tamanho do Pablo Marçal, né, pessoal? O quanto ele vai poder trazer votos para o Flávio em caso de segundo turno entre Flávio e Lula. Então, pessoal, o Lula versus Flávio, a gente tem 47% no segundo turno, né? Então aqui fala direitinho.
47% para o Flávio, 42% para Lula. Então, falando um pouquinho de rejeição, o Lula nessa pesquisa tem 49% de rejeição e o Flávio tem 40%, ou seja, bem menos que o Lula. Então, metodologia utilizada, 2.400 entrevistados de 21 a 25 de agosto. Pesquisa foi contratada pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo. Nível de confiança 95%. Margem de erro 2 pontos para mais ou para menos. Tá aí, pessoal. Né? Então a gente vê Flávio, né, justamente chegando aí na reta final de sua campanha, com grandes chances de ganhar de Lula no segundo turno. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê que o Flávio Dino estava correndo para que fosse feita as investigações pela Polícia Federal com o financiamento do filme do Bolsonaro, Dark Horse, mas parece que foi por terra. Queria explodir a campanha do Flávio, mas parece que foi por terra, porque a perícia descartou o uso do dinheiro público no filme de Bolsonaro. Vamos ouvir aqui o professor advogado e jurista André Marsiglia comentando aqui o caso. Vamos lá. E a gente tem também uma informação aqui que é interessante, que é sobre o filme Dark Horse. A gente falou nessa semana que, inclusive, um dos editoriais da semana foi o fato de que o filme Dark Horse estava com uma lupa. Os ministros do STF, sobretudo o ministro Flávio Dino, tinha colocado uma lupa. O caso está com Mendonça, mas o Dino colocou ali essa lente de aumento e permitiu que a Polícia Federal acessasse dados da dona da produtora que fez o filme. Enfim, estavam buscando algum escândalo para o Flávio dentro do Dark Horse. E agora a informação que a gente tem é que não tem dinheiro público nesse filme. Essa é a resposta de uma perícia que foi feita e que esse trabalho ele está trazendo a informação de que não existe dinheiro público no filme Dark Horse. A gente tem até esse estudo que foi feito, essa perícia, e temos um print que a gente vai mostrar para vocês. Quando estiver pronto, pode já colocar que a gente vai comentando aqui. Ó, já tá lá no ponto. Pessoal, então o que o Marsiglia está falando é que não tem dinheiro público nesse filme do Bolsonaro. Ora, vejam só então. Interessante, né? Tu vê o Flávio Dino, né, correndo, tentando detonar o Flávio, jornalistas falando do filme, que teria pedido dinheiro para o Vorcaro, que o Vorcaro teria financiado o filme. Tá aí, pessoal, acabou de sair quem financiou esse filme e não tem dinheiro público. Ótimo. Diz aí, ó, vocês vão ver, esse é um trecho do estudo que fala: existência de investidores privados. Foram localizados contratos relacionados a investidores privados com previsão de retorno financeiro de 1,20 para cada um investido. A estrutura contratual identificada prevê uma remuneração de 20%. Ou seja, a grande acusação hoje que tem em relação ao Flávio é de que ele teria então recebido dinheiro do Vorcaro para que esse dinheiro... Pode deixar que a gente vai comentando. Ou seja, os investidores, pessoal, iam ganhar 20%, né, a mais do dinheiro investido. Se investir 1 milhão, ele ganharia 1.200.000 depois que o filme fosse a cartaz e realizasse a sua bilheteria. Que ele teria recebido esse dinheiro para que o filme do Dark Horse, que é sobre o Jair Bolsonaro, fosse feito. Só que aqui a informação é de que esse dinheiro privado, né, esses investidores privados, tinham uma previsão, inclusive, de retorno. Ou seja, ia ganhar dinheiro com isso. Não há, portanto, nenhuma notícia até agora de uma contrapartida indevida, e o próprio estudo mostra que o filme poderia dar retorno aos investidores. Tem um outro print também que a gente vai ver em seguida, quando estiver pronto pode colocar, mais ou menos nesse mesmo sentido, de que nós estávamos lidando ali com dinheiro privado e não com dinheiro público. E esse trecho até que eu menciono do estudo
Ele diz que a perícia analisou esses contratos todos e da análise documental realizada não foi localizada qualquer transferência de recursos públicos oriundos do referido contrato para o projeto cinematográfico do filme Dark Horse. Aí, pessoal, me diz o que você acha nos comentários. Simplesmente derrubou a narrativa do Flávio Dino e da esquerda em um só golpe. Pessoal, próxima notícia que a gente vê aqui é o Lula, né, irritadinho com o Caiado e Renan Santos, porque ambos detonaram ele. Acho que o Zema, que foi o mais tranquilo, por assim dizer, né, mas o Renan Santos e o Caiado detonaram o Lula, chamaram de bêbado, chamaram de ladrão, chamaram de corrupto, chamaram de um monte de coisas o Lula. Então, o PT acionou o TSE contra o que chamou de mentiras, calúnias e ofensas proferidas pelo candidato ao Palácio do Planalto, né, pelo Caiado e Renan Santos durante o debate de TV na Bandeirantes, que foi exibido no último domingo. A campanha protocolou 2 ações nesta quarta-feira solicitando a remoção de conteúdos com cortes dos debates das redes sociais dos presidenciáveis. A defesa também solicita que sejam vetados impulsionamentos, além da multa de R$30 mil a cada um. A coligação alega que as declarações dos candidatos vão muito além de crítica republicana voltada ao debate, que tiveram o propósito de induzir o eleitorado ao erro, ultrapassando as balizas da liberdade de expressão para ingressar no campo da desinformação. A campanha questiona a associação feita por Caiado entre o caso do filme Dark Horse, financiado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, e as acusações de tráfico de influência envolvendo o empresário Lulinha. Durante o debate, o ex-governador de Goiás usou o termo Dark Lobby para se referir ao caso. Pessoal, eu acabei de trazer aqui justamente uma sigla falando que não teve dinheiro público neste filme do Dark Horse, e ainda quem investiu vai ganhar 20%, né, de lucro sobre o investimento do filme. Então tá aí, né, já desfaz essa história do Caiado em chamar o filme de Dark Lobby. Tá aí, me diz o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo filme, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.